Então, gente, vamos começar a leitura do capítulo um do livro Em Espírito e Poder, Casa Publicadora, do pastor Pavel Goya. E eu já queria anunciar a vocês, né? Nós vamos estudar 11 capítulos, são 11 capítulos esse livro, e o nosso próximo livro já está aqui do meu lado, já está aqui, ó. Esse livro aqui. Eu não vou mostrar a capa porque a capa já está bem gastinha, não tá nem para ver o nome, mas aqui eu acho que dá para ver. Deixa eu ver aqui, a câmera não ajuda muito, não, né? Mas é um livro aqui, ó, do Espírito de Profecia, Primeiros Escritos, da irmã White. Então, nosso próximo estudo vai ser esse livro, tá bom? Então, para quem gosta de ter o livro físico em mãos, né? A fazer suas anotações, sublinhar. Então, eu já estou anunciando o próximo livro para que quem não tiver possa providenciar, se organizar e providenciar o livro, tá bom? Rosana, eu tenho um bem antigo, Rosana. Tenho um bem antigo que eu fui, que alguém me deu de presente antigo de 1900 e tá, 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 tá. Olha, coisa boa. Deixa eu compartilhar a tela com vocês do nosso estudo de hoje, tá? Eu vou aqui aumentar o texto. Aí, isso, que aí dá para todo mundo ver. Tudo ok? Para mim, ok. Não sei como é que está o pessoal no celular. Tá ok. Tá ok. Tá, Pronto. sim, dá para ver. Amém. Então vamos começar aqui a leitura. Capítulo, capítulo um. Encontre um Deus diferente. Então, como Ivan tinha falado, né, vamos iniciar um clube de leitura. São testemunhos assim muito fortes da atuação do Espírito Santo na vida do pastor Pávio. A gente achou válido que a gente realmente assim tome tempo lendo, né, e meditando realmente em cada palavra desse livro. Então, nós vamos fazer assim daqui por diante, tá bom? E ele começa dizendo, né, o tema Encontre um Deus Diferente. Eu tinha 19 anos quando me vi diante da maior crise da minha vida. Estava prestes a ser expulso da Universidade de Bucareste, pois não frequentava as aulas aos sábados. Meus pensamentos dispararam. Durante aqueles anos, na Romênia comunista, as pessoas sem escolaridade enfrentavam uma vida difícil. Até mesmo ingressar na universidade era quase impossível. Quando me inscrevi, havia 976 candidatos competindo por apenas 10 vagas. Fiquei em quarto lugar nos testes e me senti muito feliz, porque então poderia desfrutar de uma vida boa, confortável e decente. Então a pressão começou a aumentar à medida que eu faltava às aulas de sábado, semana após semana. Orei fervorosamente para que Deus me ajudasse, mas não recebi resposta. Certo dia, o reitor da universidade me deu um ultimato. Goya, se você frequenta a igreja, não terá futuro neste país. Será expulso da universidade e isso será o fim de sua graduação. Sua última oportunidade é no próximo sábado. Se comparecer, continuará estudando. Se não comparecer, será expulso. A decisão é sua. À medida que o sábado se aproximava, meu conflito interno aumentava. Meu estômago ficou tão tenso que eu não conseguia comer. Ficava acordado à noite me perguntando por que Deus não respondia às minhas orações. Orei com urgência ainda maior. A escolha parecia insuportável. Desesperado, liguei para meu pai e desabafei tudo. Pai, não sei mais o que fazer. Tentei conversar com eles. Orei por horas, jejuei, reivindiquei as promessas divinas. Até mesmo exercitei minha fé. Se tenho fé, não deveria receber uma resposta? Se eu não comparecer à universidade no próximo sábado, serei expulso e perderei tudo. Diga-me o que mais eu preciso fazer para que o Senhor responda à minha oração. Meu pai fez uma pausa. Filho, ele finalmente respondeu. Você precisa encontrar um Deus diferente.
Não consegui pensar em mais nada. O que você quer dizer? Você acha que Deus está lá para realizar seus desejos, mas Ele é o mestre e você é seu servo. Você deve se concentrar nele em vez de se concentrar na universidade. Eu ainda não conseguia entender. Perguntei: como você quer que eu ore? Você quer que Deus salve sua graduação e seu futuro, mas lembre-se de que você não é o centro do universo. Jesus, sim. Ao orar, diga: Senhor, preciso muito que salves minha graduação. No entanto, por favor, faze o que te honra. Se minha presença nessa universidade serve a ti, permita-me permanecer e ser uma luz para ti. Se não, tira-me de lá e me coloca onde queres que eu te honre e sirva. Quando você renuncia a si mesmo e coloca Deus no centro, quando você entrega tudo completamente, quando você está disposto a sacrificar tudo, inclusive a escola, é essa oração que ele responde. Meu pai continuou: mude sua oração, filho. Então você experimentará o poder. Tudo que você tentar salvar, você perderá. Mas tudo que você está disposto a perder, entregar e dar a ele, o Senhor irá preservar. É isso que ele pode proteger, guardar, usar e abençoar. Você pode pensar que a universidade é o que você precisa, meu pai pontuou. E é por isso que você ora a respeito assim. Mas sua verdadeira necessidade é conhecer a Deus, conhecer sua vontade. Você precisa de um relacionamento com Ele. Precisa conhecê-lo e confiar nele mais do que precisa da universidade. Filho, você não pode ter tudo, Deus e a escola ou qualquer outra coisa. O Senhor pode permitir que você continue na escola ou não, mas isso não deve ser sua preocupação principal. Você precisa escolher quem vem primeiro. Você pode até dizer: Deus vem em primeiro lugar. Então, ao lutar em oração para não desistir da escola, fica evidente que a escola é a prioridade principal. Tudo que você não pode entregar, tudo que ocupa o primeiro lugar, é isso que você adora. Não é possível adorar a Deus e outras coisas simultaneamente. Não é possível se comprometer. É necessário fazer uma escolha. Você não pode ter um coração dividido. Ou tudo por Deus, ou nada. Por que não vemos o poder? Agora permita-me pausar minha história e fazer uma pergunta. Por que não vemos poder em nossa vida ou na igreja hoje? Mesmo sendo cristãos por anos, em alguns casos décadas, ainda sentimos a ausência de poder. Envolvidos em projetos, programas e atividades da igreja, todos eles bons e necessários, percebemos que algo vital está faltando em nossa vida e na igreja. Há um anseio por mais. Falamos muito sobre Jesus, seu amor, seu poder e o que ele fez no passado, mas não vemos muitas coisas acontecendo em nossa vida, nossas famílias e igrejas. Falamos sobre o livro de Atos, o Pentecostes, os milagres, as conversões e o notável crescimento que ocorreu naquela época. Desejamos experimentar algo semelhante hoje, mas surge a pergunta: como podemos alcançar isso novamente? Estamos enfrentando tempos desafiadores e nos sentimos perdidos quanto ao que fazer. Em todo o mundo, as profecias que aprendemos desde a infância estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Política, econômica, religiosamente ou em outras esferas, eventos estão ocorrendo como preparação para a segunda vinda de Jesus, e não em um futuro distante, mas muito em breve. Neste momento, mais do que nunca, necessitamos de Deus. Temos a missão de concluir a obra, preparar-nos para a maior crise da história e estar prontos para a segunda vinda de Jesus. Para alcançar esses objetivos, dependemos da presença e do poder de Deus. No entanto, a questão crucial é: como podemos receber esse poder? Em Lucas 11, 5 a 8, Jesus contou uma parábola a seus discípulos. Se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite dizendo: Amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem, e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: Deixe-me em paz,
A porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Com isso, Jesus queria ensinar seus discípulos a serem insistentes na oração. Ele explicou a parábola mencionando especialmente o pedido pelo Espírito. Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Lucas 11:13. Jesus instruiu os discípulos a orar continuamente pelo Espírito Santo, que o Pai o daria a eles. Ele afirmou em Atos 1:8 que quando o Espírito Santo viesse, eles receberiam poder. Após receberem esse poder, a missão deles seria sair e pregar as boas novas. Antes de enviá-los ao mundo, Jesus os instruiu que aguardassem em Jerusalém até que a promessa do Pai fosse cumprida e eles fossem batizados com o Espírito. Está em Atos 1, 4 e 5. A grande comissão não começa com a tarefa de ir ao mundo inteiro para proclamar as boas novas. Primeiro, devemos aguardar e dedicar tempo à oração. Ore pelo poder do Espírito Santo. Seja insistente e ore até que você receba o Espírito Santo. Então, você receberá o poder. Quando o Espírito Santo se manifestou no Pentecostes, os discípulos começaram a compreender verdadeiramente o sacrifício de Jesus. Compreenderam as profecias e o grande conflito. A manifestação do Espírito os transformou e a todo o mundo conhecido através deles. Esqueceram-se de si mesmos e se concentraram inteiramente em Deus e na missão dada por Ele. A chuva temporã é o símbolo desse derramamento do Espírito Santo. Hoje também devemos orar até que recebamos o Espírito Santo, que virá como a chuva serôdia. Zacarias 10:1 diz: Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Agora é o tempo da chuva serôdia. Precisamos orar por isso. Como indivíduos e igreja, de que maneira podemos crescer espiritualmente se não tivermos poder espiritual? O poder espiritual é concedido pelo Espírito Santo, cuja presença é obtida por meio da oração. Não podemos travar batalhas espirituais com o poder humano. E aqui embaixo ele coloca uma nota explicando os termos chuva temporã e chuva serôdia, que se referem a fenômenos climáticos na região da Palestina. Chuva temporã se refere às primeiras chuvas do outono, quando a terra deveria ser umedecida antes do plantio. Já a chuva serôdia, ou últimas chuvas, amadureceria o grão, preparando-o para a colheita na primavera. Esses termos são usados para simbolizar o derramamento do Espírito, respectivamente, nos discípulos de Jesus na ocasião do Pentecostes e nos remanescentes nos últimos dias. Para enfrentar a guerra espiritual, precisamos de poder espiritual. Embora a sabedoria, os planos e as estratégias humanas possam ser úteis, nunca alcançarão sucesso verdadeiro sem o poder do Espírito Santo. Podemos plantar sementes, regar, cultivar e capinar, mas somente Deus proporciona o crescimento. Essa obra não é realizada pela força humana, mas como afirma o Senhor dos Exércitos, pelo meu Espírito. Está em Zacarias 4:6. Jesus afirmou claramente aos discípulos que era melhor que ele partisse, pois então lhes enviaria o Consolador. João 16:7. Ele também lhes assegurou que o Espírito Santo os guiaria e auxiliaria em todas as coisas e em toda a verdade. João 16:13. Tudo é possível por meio do seu Espírito. Nada é possível em nosso próprio poder. Em seu Espírito se concentram todos os recursos celestiais. Os discípulos suplicaram pelo Consolador prometido e o receberam. A vinda do Espírito Santo foi seguida pelo recebimento de poder, e a partir desse ponto, eventos extraordinários ocorreram, ultrapassando qualquer expectativa ou imaginação deles.
Um pequeno grupo de pessoas perseguidas, sem dinheiro, sem meios de comunicação ou influência, virou o mundo de cabeça para baixo. Será que estamos prontos para orar hoje, até que recebamos o poder do Espírito Santo? Meu pai costumava dizer: não oro pelo que acho que preciso, porque não tenho certeza se sei o que é melhor pedir. Oro por aquilo que Deus quer que eu ore, sua vontade, plano e sua honra. E oro até estar cheio da sua presença. Oro até que o Espírito Santo tome controle sobre mim, minha mente, minhas palavras e ações. Assim, Deus pode me mudar, me fazer crescer, me inspirar, me guiar e me usar. Somente a presença de Deus em mim pode trazer resultados reais. Não me concentro mais em mim mesmo, mas sim nele. No caso aqui, Jesus. Deus jamais poderá agir em nós ou nos usar até que coloquemos Sua presença e seus planos como nossa prioridade. Precisamos buscar Sua presença e ser cheios de Seu Espírito. Cristo quer habitar em nós através do Espírito Santo. Ele quer nos encher com Seu Espírito, quer derramar Seu poder sobre nós. Uau! Que conceito significativo! Como isso pode ocorrer em nossa vida e em nossas igrejas? O restante da história. Agora voltemos à história da universidade. Ah, como eu lutei! É claro que eu queria obedecer a Deus, mas o que eu realmente queria era que Ele resolvesse tudo para que eu não tivesse que escolher. Queria poder dizer que abri mão da escola, mas ainda assim não queria desistir de toda a minha carreira futura. Mas meu pai tinha razão. Eu precisava mudar minha oração. Fiquei ainda mais convencido quando li meu livro devocional. Quando oramos, precisamos confiar em Deus quanto ao resultado. Precisamos permitir que Ele trabalhe como achar melhor. Deus não trabalha com pessoas meio comprometidas. Ainda assim, pronunciar aquelas palavras foi quase tão dolorido quanto arrancar um dente. Senhor, tu já sabes quanto eu detesto ter que dizer essas palavras. Sabes que não quero perder minha formação acadêmica e prejudicar o meu futuro. No entanto, se verdadeiramente acreditas que não devo estar na universidade, dou o meu consentimento para que faças o que quiseres. Tu conheces meu coração, Senhor. Sinto muito. Então meu coração e minha oração começaram a mudar. Realizo o que seria honroso e serviria a ti. Ajuda-me a colocá-lo como prioridade, a buscar sua vontade acima da minha e a cultivar um relacionamento contigo acima de tudo. Assim, minhas palavras foram derramadas. No momento em que me dispus a desistir da minha carreira e entregar tudo a Deus, esquecendo-me de mim mesmo, o peso esmagador do desespero desapareceu. Senti uma paz como nunca havia experimentado em minha vida. Na verdade, senti que Deus estava bem ao meu lado. Até mesmo temia abrir os olhos ou continuar falando. O que eu poderia dizer em sua presença? Decidi confiar nele. Naquele momento, me veio à mente uma canção romena. Quem confia no Senhor não se preocupa. Na quinta-feira, fui até a universidade, decidido a guardar o sábado a todo custo, sem mais preocupações com o desfecho da situação. A senhora Radu, secretária da escola, me cumprimentou e começou a fazer perguntas. Ao longo de nossa extensa conversa, ela disse: Pavel, você é um bom aluno. É uma pena perder a formação acadêmica. Venha para a universidade, você poderá orar mentalmente. Não vou fazer concessões, senhora Radu, eu disse. Deus vem em primeiro, segundo lugar e em todos os lugares da minha vida. Se Ele quiser salvar minha educação, pode fazê-lo e o fará. Mas se o Senhor não intervir, por que eu iria querer estar na universidade? Você é um fanático, ela rebateu. Goya, não existe Deus. Por acaso você já ouviu? Sim, na noite passada em oração, respondi. Ela balançou a cabeça em descrença. Você realmente perdeu o juízo, ela disse. Acorde. Nenhum Deus pode salvá-lo do governo. Senhora Radu, meu Deus é maior que qualquer governo, respondi. E ele é a minha prioridade, não a escola.
Bem, disse ela, voltando-se, quero ver que Deus poderá salvá-lo de um governo comunista. Orei novamente naquela noite, mas não estava mais implorando por minha formação ou futuro. Em vez disso, pedi a Deus que fizesse o que fosse necessário para que a senhora Radu e a universidade o conhecessem. Senhor, por favor, ajuda-os a saber que existe um Deus verdadeiro que os ama, um Deus que virá em breve e que deseja salvá-los. Na sexta-feira, deveria ser meu último dia de aula antes de ser expulso da escola. Eu não sabia o que esperar quando me aproximei da escola pela última vez. A primeira pessoa que vi foi a senhora Radu. Assim que ela me viu, veio correndo. Estava tão pálida e abalada que pensei que podia estar doente. Pavel, você conhece alguém do governo? Não, respondi. Por que você pergunta? Você conhece alguém do Comitê Central? Ela continuou. Não. Você conhece esse homem aqui que eu não sei pronunciar o nome, que era o líder do governo comunista, né, da Romênia? Era Bem, o todo mundo. Oi? Ceausescu, Nicolae Ceausescu. Ceausescu, isso. Você conhece Ceausescu? Bem, todo mundo conhece o presidente do país. Eu o vejo na TV. Não, não, não. Vocês são parentes ou amigos próximos? Eu e o presidente? Haha. Eu estava sorrindo. Pensei que ela estivesse brincando. Você tem certeza de que está sendo honesto comigo? Ela me perguntou novamente. Nesse ponto, a confusão começava a se instalar em mim. Sim, senhora Radu, estou sendo totalmente honesto. Tudo o que sei sobre o governo é que existem milhares de rosas em frente ao palácio do governo. Às vezes passo por lá e pego uma rosa para minha esposa Daniela. Isso é tudo o que conheço sobre o governo. Ela me encarou incrédula, balançando levemente a cabeça. Então há um Deus, ela murmurou, quase que para si mesma. Pavel, trabalho nesta universidade há 21 anos. Nunca vi o governo tomar uma decisão como esta. De manhã, o presidente anunciou na TV. Para ajudar a economia em dificuldades, ele cancelou todas as aulas aos sábados em todo o país a partir de hoje para economizar energia. Se essa decisão tivesse sido tomada na segunda-feira e não hoje, você teria sido expulso da escola para o resto da vida. Ninguém poderia ter salvado você. Então sua voz diminuiu. No final das cotas, no final das contas, deve realmente existir um Deus. Ela quase sussurrou. Seu Deus é real e ele ama você. Eu respondi. Senhora Radu, sim, meu Deus é real e ele me ama, pois deu seu filho por você e por mim. No entanto, quando orei só por mim, ele não respondeu. Quando desisti de mim mesmo e orei por algo que servisse mais a ele e permitisse que mais pessoas como você pudessem conhecê-lo, ele agiu de um modo que eu nunca poderia ter imaginado. Por que não temos poder quando oramos hoje? Como meu pai disse há muito tempo, estamos fazendo as orações de maneira errada. Esquecemos de fixar nossos olhos em Deus e, em vez disso, fixamos nossos olhos em nós mesmos, nas outras pessoas, nos problemas, nas necessidades, nos desafios e em todos os tipos de coisas. Estamos orando mais por respostas, bênçãos, ajuda ou até mesmo pelo crescimento da igreja e menos pela presença e vontade de Deus. Ele deseja nos conceder sua presença acima de tudo. Com frequência, transformamos em ídolos coisas que Deus planejou como bênçãos e inadvertidamente as tornamos maldições. Em vez de buscarmos Sua presença, que é a verdadeira necessidade, muitas vezes buscamos apenas Sua ajuda. Precisamos ser completamente preenchidos por Ele. Com frequência, adoramos as bênçãos de Deus em lugar do Deus das bênçãos. Como a bênção pode nos ajudar se não buscarmos a presença de Deus? Se não mantivermos um relacionamento profundo com Ele? Se não dependermos totalmente dele? Jesus ensinou a importância de pedir, buscar e bater à porta, referindo-se ao dom do Espírito Santo.
Nosso Pai Celestial está à procura de pessoas que tenham sede dele, que o desejem acima de tudo. Pessoas que se esqueçam de si mesmas e o coloquem no centro. Aquelas que buscam sua presença e sua liderança. Ele prometeu dar seu Espírito Santo àqueles que pedirem. Lucas 11:13. Ele nos auxiliará a buscá-lo, desejá-lo, conhecê-lo e amá-lo acima de tudo. E o resumo do capítulo de hoje. Jesus instruiu os discípulos a insistir em oração que Deus lhes daria o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles no Pentecostes, eles receberam poder. Só depois disso, eles deveriam sair e pregar as boas novas. Imagine quanto de poder fluirá em nossa vida, quanto poder fluirá em nossa igreja, quando Deus se tornar o centro de nossas orações. Quando orarmos até que o Espírito Santo nos preencha, nos conduza, nos controle e fale através de todos nós para a glória do nosso Pai. Amém. Então a gente vê aqui, já no primeiro capítulo, como o pastor Paulo ele enfoca em nós conhecermos o Deus das bênçãos, muito mais do que nós almejamos as bênçãos de Deus. Então, o pastor Pavel, ele foca muito na questão de nós conhecermos o Senhor verdadeiramente, buscarmos estudar a palavra de Deus, buscarmos a comunhão com Deus, não simplesmente para termos um conhecimento teórico, um conhecimento teológico da palavra, mas um conhecimento de Deus através da palavra. Por isso que Jesus ele diz lá em João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, se nós buscamos a vida eterna, né, em Cristo Jesus, ele nos deu o caminho. E esse caminho é o conhecimento de Deus. É um relacionamento íntimo com o Pai. É nós conversarmos com o Senhor todos os dias em oração e insistirmos nisso. Ele fala aqui sobre a oração insistente. Então, é todos os dias, irmãos, colocando o Senhor em primeiro lugar, como ele disse ali para aquela secretária, o Senhor Jesus está em primeiro lugar, segundo lugar, em todos os lugares da minha vida. Então, quando isso acontecer conosco, então nós vamos receber esse presente aqui, que é o maior presente que o Senhor deseja nos dar, que é o Espírito Santo. E como povo de Deus, nós sabemos que como o Espírito Santo ele foi derramado sobre os discípulos, sobre os apóstolos lá no Pentecostes, como chuva temporã, que foi a primeira chuva, para que pudesse germinar ali a semente do Evangelho, nós hoje, a promessa para os nossos dias é da chuva serôdia, é das últimas chuvas, é aquela chuva que prepara para a colheita. Então, que como os discípulos obedeceram às ordens do Senhor e eles se prepararam segundo o Senhor Jesus tinha dito e não desistiram, não pararam de orar até que recebessem a promessa, então também nós precisamos orar, orar insistentemente até que o Senhor derrame o seu espírito sobre nós. Porque como está lá no verso, né, oremos quando é tempo de chuva e nós estamos no tempo das chuvas. Então, precisamos orar pela chuva serôdia na nossa vida, na nossa casa, na igreja de Deus. Então, nós receberemos um poder bem maior do que o que foi derramado lá no Pentecostes, para terminar a obra do Senhor e então Jesus possa voltar, que ele possa operar o último, a última obra, né, na minha e na sua vida, que é transformar o nosso caráter, como a irmã White diz, que quando o caráter de Jesus for refletido na vida dos seus filhos, então Jesus voltará para reclamá-los como seus. Então, que Deus nos abençoe, nos conceda o Espírito Santo. Deixa eu ver aqui. E que nós possamos, Encerrou a gravação? Senhor, cada dia mais, insistentemente, e a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito em nossa vida. Em nome de Amém. Jesus. Terminar com a Amém. oração, né? Encerrar a gravação? Isso. Vamos orar? Oremos. Nosso amado Deus,
nosso Senhor. A Ti nós agradecemos, Senhor, louvamos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus de amor, Deus de poder, Deus de misericórdia e de graça, que olha para nós todos os dias, Senhor, com tanto amor, tanto carinho, tanta compaixão de nós, Senhor. Obrigada, meu Deus, pelo Teu cuidado, Senhor, com cada um dos Teus filhinhos que estão aqui, aqueles que vão assistir a esse vídeo também, Senhor. Querido Pai, nós te agradecemos pela leitura de hoje, onde nós aprendemos, Senhor, que nós precisamos orar insistentemente. E segundo o que o Senhor nos ordenou, nós receberemos, Senhor, a promessa maravilhosa do Espírito Santo em nossa vida. E nós queremos, Senhor, a manifestação do Teu poder em nós, no nosso lar, na Tua igreja. Nós almejamos, Senhor, ver o nosso Salvador voltar ainda em nossa geração. Então nós pedimos, ó Deus, clamamos a Ti, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos desperte, para que nós possamos Te buscar, Senhor, todos os dias, insistentemente, Senhor, e estreitarmos nosso relacionamento contigo. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a termos comunhão com o Senhor, a sermos reavivados, Senhor, santificados pela Tua palavra, que é luz para o nosso caminho, Senhor, que ilumina o nosso caminho. Obrigada, Senhor, pela palavra que o Senhor nos dá a cada dia, e ela se renova. E nós queremos, Senhor, ouvir a voz do Teu Espírito, Senhor, através do estudo da Tua palavra. Ajuda-nos a termos amor, Senhor, amor pelo Senhor e amor uns pelos outros. Que Teu Espírito derrame o amor do Pai em nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer em Teu caminho eterno e andar contigo até que o Senhor volte. Fica conosco, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Cria em nós, Senhor, um coração puro e também fortalece a nossa fé em Ti. Nós pedimos e Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.